Dali Gurizada, Biblicamente Podcast. Seja bem-vindo à nossa mesa, se tu ainda não nos conhece. Se tu já nos conhece, já deve estar com a tua Bíblia, teu café aí na mão. Então, que bom te ver aqui de novo. Episódio 10. Hoje a gente vai falar de como Jesus lia a Bíblia. Jader, como que Jesus lia a Bíblia se estava sendo escrito a Bíblia narrando o que ele estava lendo? Já existia uma Bíblia no tempo dele. Não 100% igual a nossa. Depois a nossa veio mais, mas sim, ele lia a Bíblia. Então aí já não tem nenhum. Se Jesus lia a Bíblia, não tem motivo para ninguém não ler mais. Acabou, né? Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Jesus lia ele mesmo e tu tá aí, né? Que ele tinha escrito. Ah, meu Deus do céu. Que loucura, cara. Que loucura. Começamos bem o episódio 10, senhoras e senhores. E eu nem cumprimentei ele. Se tu já tá aí, rapidinho, deixa teu like, comentário, pergunta, crítica. Engaja aí com a gente, vamos conversar no YouTube. Tem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. A gente também tá no Spotify, então daqui a pouco, se tu gosta de... Teve um amigo meu que gosta de ouvir Spotify caminhando, correndo, então Spotify é free, tu pode botar aí o EP pra rodar, fica à vontade. E agora sim, Zeca, vamos pra cima. Somos nós aí de novo. Boa noite, minha gente. Prazer, como sempre, inenarrável, né? Depois de um dia de muitas agruras, sim, dificuldades, tribulações, vencemos e estamos aqui felizes, com o coração aberto e o mais importante, como a gente sempre fala, Bíblia aberta e sempre disposto a verificar e aprender aquilo que o texto tem a nos dizer. Não é o que eu acho, não é o que o Jader acha, é o que o texto diz, e por isso a gente vai fazer muita leitura, a gente vai contextualizar muitas coisas com o objetivo de simplificar o pensamento bíblico. Nossa ideia não é ser teólogos, ainda que isso faça parte do conteúdo que a gente produz, né? A gente está falando de Bíblia, a gente está falando sobre conhecer a Deus, mas a ideia é falar de uma forma simples, de uma forma que qualquer pessoa entenda, compreenda. Para isso, a gente tem no mínimo duas versões bíblicas. Eu vou estar com a minha Bíblia King James, o Jader está com a Bíblia favorita dele, que é a Revista e Atualizada, né, da João Ferreira de Almeida. E, cara, o tema de hoje é muito legal. Como Jesus lia a Bíblia? Sim, tinha uma Bíblia, o Jader já disse, e a gente vai perceber muitas diferenças de como ele lia e como a gente lê, e a gente já está iniciando aqui esse tempo, antes a gente estava conversando, e como esse episódio talvez nos confronte, como esse episódio talvez, cara, não sei nem se não vai mudar alguns rumos aí da nossa caminhada. Sim. Porque Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tinha uma forma interessante de analisar a Bíblia, que a gente já falou em alguns episódios anteriores, sem se dar de conta, e hoje talvez isso vai ficar mais claro. Vem com a gente, a ponta da mesa é de vocês, e vamos junto nessa caminhada pela Escritura. Perfeito. Então eu já estou contando que tu já deixou o teu like, teu comentário, já seguiu a gente, então bora para a Bíblia. Bora ver como Jesus lia a Bíblia. E enquanto vocês vão abrindo aí, Lucas 10, 25, 26. Para a gente já matar essa no começo. Qual que era a Bíblia que Jesus lia? Era o Alcorão? Era o psicólogo da época dele? Algum coach? Um coach fariseu? Cara, a resposta para isso já está nos episódios anteriores, né? Então, como o Jader falou, esse é o episódio 10, cara, tem outros 9 episódios. A gente está na nossa segunda série, a primeira série, do episódio 1 ao 6, falando sobre Cristologia, e do 7 em diante a gente está falando sobre a importância da Escritura, a Bíblia interpreta a Bíblia. Como a gente já mencionou nos episódios anteriores, Jesus ele não vai falar do Novo Testamento, é impossível, né? Porque o Novo Testamento estava acontecendo, né? Os eventos do Novo Testamento estavam acontecendo, estavam em andamento, mas já existia uma Escritura. Então Jesus ele olha para trás e ele tem lei, ele tem salmos, ele tem provérbios e ele tem profetas, está tudo lá. O que a gente chama de Velho Testamento é o que era a Escritura. Na verdade, o que nós cristãos chamamos de Velho Testamento é o que os judeus ainda hoje chamam de Escritura. Os judeus não abraçam o Novo Testamento, a não ser
os judeus o judeu, não é já judaizante, tá louco? O judeu messiânico, né? O judeu messiânico, ele já crê em Jesus, ele já aceita os ensinos do Novo Testamento, mas, de forma geral, Jesus olhava para o Velho Testamento. Lei, Salmos e Profetas. E a gente vai ver que ele tinha uma compreensão, e essa é a sacada, ele tem a compreensão do todo. Sim. Ele não faz, que nem a gente comentou em um episódio anterior, a caixinha de promessa. Ele vai sacando as promessinhas, não. Cara, ele tem a visão macro do texto. E ele vai sempre trabalhando com essa visão macro para resolver ou para apagar incêndios que estão na esfera do micro. Isso é muito legal, cara. A gente vai... Vamos pirar junto aí com muita coisa boa. Boa. Vou começar então Lucas 10, 25 e 26. Já a primeira vez Jesus citando, primeira vez no episódio, no caso, não cronológico, Jesus citou a Bíblia. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Aqui Jesus lança duas perguntas muito boas. O que está escrito? Sabe? Hoje a gente tem muito ensino que pega um pedaço do que está escrito e um pedaço do que achar melhor ou do que tiver vontade de fazer. Cara, tu tá sendo muito generoso. Porque a gente tem muito ensino que parte de coisas que nem sequer estão escritas. Que viraram ditado e as pessoas acham às vezes que estão escritas. Exato. Né? Jesus ele faz essas duas perguntas e é muito louco isso, cara, porque a gente já teve conversa sobre isso e é um ensino comum no nosso meio. Jesus ele não responde com respostas, ele normalmente responde com outras perguntas. Por que ele faz isso? Cara, é arrogante, mostra inteligência. Cara, a psicologia vai dar vários motivos, tá? Mas, normalmente, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus faz isso para que haja uma conscientização. Então, o cara veio com uma pergunta, e não é um cara qualquer, é um mestre da lei, na King James vai dizer um advogado da lei levantou-se e pergunta: mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Então, não é um cara que vem com uma pergunta do nada, é um cara que sabe o que está escrito, ele tem uma linguagem judaica, ele tem uma linguagem religiosa, ele fala sobre vida eterna já na arrancada. Jesus lhe propôs, diz o texto, o que está escrito na lei. Então, tipo assim, cara, eu não vou te dar uma resposta pronta. Tu vai ter que pensar, tu vai ter que construir o raciocínio junto. Quando que Jesus dá respostas prontas? Cara, quando são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não têm talvez o conhecimento do que está escrito, ele vai vir com uma resposta já mais clara, mais óbvia. E mesmo assim não é sempre, cara. Nem sempre. Então é muito legal a gente perceber. A gente está começando um trecho que é um dos mais famosos, né, que é a parábola do bom samaritano, e ela vai desenrolar, a gente vai desenrolar isso aqui junto, mas Jesus ele já arranca com essas duas perguntas. Primeiro, o que está escrito? Existe um termo que é uma palavra gigantesca, é até difícil de falar, mas eu vou tentar, que é o pressuposicionalismo. Jesus está apontando para o seguinte: qual é o pressuposto? De onde parte a pergunta? Do que a gente está falando? Então Jesus já está colocando o cara no mesmo pressuposto que ele tem para si, que a Escritura é a palavra de Deus. Sim. Entendeu? Esse é o pressuposto básico da conversa deles, é o que Jesus está fazendo. O que está escrito. Segundo, como tu interpretas. E esse interpretas, a gente não pode confundir com aquele não parte de interpretação humana que Pedro vai falar. Porque Pedro ele não está falando sobre homens interpretando o que está escrito. Pedro está falando sobre homens que estão escrevendo. Lembra lá do texto de 1 Pedro, se eu não me engano? 2 Pedro 1 e 2, eu acho. Excelente. Então lá Pedro vai dizer o seguinte: homens divinamente inspirados por Deus, escreveram as escrituras
E isso não partiu de interpretação humana. Compelidos pelo Espírito. Excelente. Não partiu de interpretação humana. Lá Pedro está falando sobre pessoas que estavam escrevendo. Ele está se referindo aos escritores do Velho Testamento. Aqui, Jesus está falando sobre o leitor. O leitor ele tem que ter as ferramentas certas para interpretar. É o que a gente já falou em algum episódio anterior também. A forma de leitura de um livro histórico do Velho Testamento, ela tem que ser diferente da forma de leitura, por exemplo, de um salmo, do livro dos Salmos. Por quê? Porque são textos diferentes. O histórico se propõe a contar uma história. Os Salmos não está contando uma história. Os Salmos são canções. Faz parte de um saltério, uma coleção de canções que eram entoadas em momentos diversos da liturgia judaica. Então, existe sim uma forma de interpretar a Escritura. Qual a melhor forma de interpretar a Escritura? É o que a gente está falando há horas. Não é nem desde o episódio 7, eu acho que é desde o episódio 1. A gente fala, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que Jesus está convocando esse cara a fazer é como que tu interpreta a lei? Como que tu está lendo o que está escrito? O pressuposto é a Escritura, eles estão falando da mesma coisa. Jesus não está falando da Bíblia e o cara está vindo com o Alcorão, vou usar o que tu já citou. Não. Os dois estão partindo do mesmo pressuposto básico. A Bíblia, a Escritura, o Velho Testamento. E isso é muito legal, cara. Sim, porque apontando para a Bíblia, para a lei, para a Escritura, ele já tira muitas outras coisas. Claro que, óbvio que Jesus sabia que pelo linguajar e por ser Deus, de onde aquele cara era, mas ele deu um ponto de partida. Cara, a gente nem vai arrancar daqui se não for pela Escritura, se não for pelo que está escrito. E é uma lição que a gente tem que aprender hoje. Eu tava lembrando agora, tipo, na minha época de faculdade, cara, às vezes os caras chegavam com umas perguntas e talvez faltou isso. De onde tu tirou isso? Eu lembro que teve um colega que ele sabia que eu sou cristão, e aí chegou lançando assim, pô, o pessoal acredita na Bíblia até hoje porque ela foi propositalmente escrita atemporal. Tudo é atemporal nela. A gente tem coisas que são, sim, atemporais, mas tem coisas que já aconteceram, e tem coisas que ainda vão acontecer que não são atemporais, são um tempo específico. Eu nem lembro que rumo que tomou a conversa, mas eu tava lembrando disso hoje. Sabe? Então, tipo, mas eu devia ter perguntado, tá, mas com base em que tu diz isso? Sim, vamos começar a conversa, os dois do mesmo solo, do mesmo chão? Tu tá lendo a chão? Bíblia ou tu tá vendo um corte, um reel no Instagram ali do Ateus 2023? Né? Então, é uma coisa que a gente pode entender, tá? Qual o ponto de partida? Porque daqui a pouco tu vai gastar horas de discussão com o teu ponto, o outro, meu ponto de partida é minha experiência. Acabou. Não tem o que fazer. Por isso que é legal essa palavra comprida, é difícil de falar, pressuposicionalismo, partir do mesmo pressuposto. Quando a gente está aqui com a Bíblia aberta e vocês com a Bíblia aberta, a gente está partindo todos do mesmo pressuposto, da Bíblia. Cara, se a gente tiver com a Bíblia aberta e o fulano lá tá nos assistindo com, sei lá, o livro do, sei lá, um escritor, o Machado de Assis, cara, vai ficar estranho. Não, sabe? Não vai conectar uma coisa com a outra, uma realidade com a outra. Então esse já é um ponto de partida legal. Cara, hoje eu tive uma conversa muito legal com o Guri, exatamente sobre essas questões de fé, e eu coloquei isso para ele. Cara, qual é o pressuposto dessa nossa conversa? Tu tá partindo de onde? Eu tô partindo do campo da teologia, da Bíblia, daquilo que eu acredito. Tu tá partindo de onde? E aí ele parte um pouco do que ele acredita da Bíblia, que não é muito, mas também muito do que a ciência diz. E aí eu disse, aí a gente já vai ter alguns embates, a gente vai ter alguns problemas. Mas foi, cara, uma conversa muito boa, assim. Sim. Esse é um bom jeito da gente começar a conversar sobre as coisas de Deus, sabe? O fulano tem uma dúvida, o fulano tem uma divergência, o fulano levantou uma questão e eu não soube responder. Cara, a gente não precisa ter resposta para tudo, porque a gente não vai ter. Sim. A Bíblia não tem resposta para tudo. Ponto. A Bíblia não tem resposta para tudo e nem precisa para ser Bíblia, para ser a palavra de Deus, ela não precisa. Mas é muito bom a gente já começar a colocar as coisas no lugar. Tipo assim, levantou uma questão, teu colega lá. A Bíblia foi escrita, tá, beleza. De onde tu tirou? De onde tu falou? Quem falou?
Uma questão uns 6, 7 anos atrás era muito forte, hoje eu não sei como é que anda. Livro de Enoque. Putz, cara, 6, 7 anos atrás isso explodiu na internet. Não, livro de Enoque, livro de Enoque, livro de Enoque, livro de Enoque. Tá, legal. Mas não tem como a gente falar de Bíblia e livro de Enoque. A gente tem que partir do mesmo pressuposto. Ah, mas Judas citou o livro de Enoque. Realmente. Sim. Realmente. O pessoal do Novo Testamento, o pessoal do primeiro século, aceitava o livro de Enoque como sendo um bom livro para ler. Uhum. Não sei se eles criam que era inspirado, mas que eles aceitavam como uma boa leitura, aceitavam. Sim. Judas vai citar. Porém, se eu quero falar de Bíblia, então os dois lados têm que partir do mesmo pressuposto. Bíblia. Uhum. É o que Jesus faz com esse cara. O que está escrito? E o cara sabia o que estava escrito. Como tu interpretas? Esse é o ponto. A interpretação. Segundo pressuposto interessante também, né? Uhum. Tipo, qual que é ele tá pegando o ponto de vista, né? Já tirou tudo que tá fora da Bíblia na primeira. Na segunda, como tu interpretas. Uhum. Vamos fazer essa leitura aí, cara, porque acredito que tem muita coisa boa pra gente aprender. Pode ler aí, verso 27 em diante. A isto ele respondeu, né? Jesus perguntou e o cara respondeu. Uhum. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Passou, né? Passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que o seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, deu 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o mais próximo do homem que caiu das mãos dos salteadores? Aqui, Jesus perguntando, né? Uhum. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai tu e procede tu de igual modo. Então, olha só. A gente nem vai entrar nos méritos do evangeliquez, tá? Do samaritano, do tá subindo, tá descendo de Jerusalém para Jericó. Não, a gente nem quer passar nisso, tá? Uhum. O que é importante a gente entender, então, do texto? A gente tem um advogado da lei perguntando para Jesus sobre vida eterna. Jesus pergunta para ele o que está escrito. Cara, e ele cita o que está escrito. Ele cita Shema, que a gente falou no episódio anterior. Ele cita Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, parará, parará, parará. E ele ainda complementa, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a resposta de Jesus? Excelente. Tá certo? Vai. Só que o verso 29 é interessante. No entanto, insistindo ele em justificar-se, questionou Jesus. Tá, mas quem é o meu próximo? Aqui é o como tu interpretas. Sim. Entende? Ele sabia o que estava escrito, mas a interpretação dele estava desviada. Uhum. Por quê? Porque na cabeça do judeu, o próximo era o judeu. O samaritano não era próximo. Na cabeça do judeu frequentador de sinagoga, o próximo eram os membros daquela sinagoga. Por isso que João 9, a história do cego debochado, que a gente gosta, quando os pais daquele cego são questionados, eles não vão contra os fariseus, eles não vão contra ali os caras que estão questionando eles. Não, eles dizem o seguinte, cara, ele é adulto. A gente sabe que ele é nosso filho, a gente sabe que ele nasceu cego, agora a gente não sabe como ele está vendo, ele é adulto, perguntem para ele. Por quê? Porque se eles fossem expulsos da sinagoga, e eles tivessem um negócio qualquer,
ninguém mais daquela sinagoga compraria nada com eles. Por quê? Porque deixaram de participar da sinagoga, foram expulsos. Então, para um judeu frequentador de sinagoga, o próximo era aquele que frequentava a mesma sinagoga que ele. Hoje, a gente contextualiza. Então, hoje o meu próximo é o cara que frequenta a mesma igreja que eu. Sim. Jesus propõe essa parábola. E é uma parábola interessante, porque, vamos lá, verso 30. Certo homem descia de Jerusalém, a cidade santa, a cidade dos judeus, para Jericó, uma cidade nem tão santa assim. E ele caiu na mão de assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada, assim que viu o homem, passou pelo outro lado, trocou de calçada. Jesus ele vai usar figuras da religião. Sim. Então ele vai falar de Jerusalém, que é a cidade santa, é o lugar de adoração, e ele vai colocar um sacerdote, o cara que deveria representar Deus na terra. Esse cara que representa Deus na terra, ele vê um irmão, um judeu, caído, espancado, assaltado, quebrado, lascado, e o que ele faz? Vai para o outro lado da rua. Prossegue. Do mesmo modo agiu um levita. Levita também é um termo religioso, faz parte da religião judaica. É o cara que era responsável pelo serviço, pela manutenção do templo. Então, levita não é só o cara que cantava e tocava. Não, o levita fazia tudo. O levita era porteiro, o levita era carregador. Na época do tabernáculo, era o que desmontava o tabernáculo e carregava o tabernáculo. Os levitas faziam isso. Então é uma figura também dentro da religião judaica. O que o levita fez? A mesma coisa. Quando ele chegou ao lugar observando aquele homem, passou de largo, trocou de calçada. Porém, quem aparece? Samaritano. E ele estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, na cabeça do judeu, quem era o próximo dele? Quem era o próximo de um judeu? Um levita, um sacerdote ou um samaritano? Com certeza, desses três, o único que não era considerado próximo para um judeu era o samaritano. Só que Jesus ele propõe a parábola de um jeito tão massa que ele diz o seguinte: esse cara teve misericórdia. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuida deste homem, se alguma despesa tiveres a mais, eu vou te reembolsar quando voltar. Qual destes três? Essa é a pergunta e esse é o como Jesus lê a Bíblia. Qual destes três te parece ter sido o próximo, não do samaritano? Qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então, Jesus não está colocando o perito da lei na posição do cara que foi e cuidou, foi e resolveu o problema do cara espancado. Não. Jesus está colocando o perito da lei na seguinte posição. Cara, isso não está escrito, tá, gente? Mas é o entendimento do texto. É o que Jesus está fazendo. Esse cara que foi assaltado é tu. Quem tu acha que foi o teu próximo? O da mesma religião que tu, o sacerdote que passou longe, o levita que passou longe, ou o samaritano? Por isso que Jesus faz a pergunta: quem parece para ti que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Normalmente a gente lê esse texto e a gente faz a conta invertida. A gente pensa o seguinte: o samaritano, para o samaritano, o próximo foi o cara que estava no chão. A pergunta é invertida. Para o cara que está no chão, quem é o próximo? Quem é o próximo? E o próximo foi o samaritano. Então o próximo é quem tem misericórdia. Quando eu estou quebrado, o meu próximo não é meramente quem é da minha religião, não. Quando eu estou quebrado, o meu próximo é quem tem misericórdia de mim. É quem vem em meu socorro, é quem me auxilia. E Jesus termina dizendo o seguinte, verso 37. O cara vai responder, né? Declarou-lhe o advogado da lei, aquele que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Que maneira semelhante é essa? O samaritano. Ter misericórdia. Então, e a gente já falou, eu acho, no episódio sobre essa rusga judeu e samaritano, né? Acho que mencionamos. A gente já falou isso lá para trás, mas vamos lembrar. O povo samaritano ele é um povo mestiço, ele é um povo misturado. É judeu com gente de outras nações e se misturaram por casamento. É gente que foi deixada ali por um imperador assírio quando o reino do norte foi levado. Então é uma situação bem, bem delicada. Um judeu de raiz original, que não se mistura, ele não gosta do samaritano. E o samaritano também não gosta do judeu, não gostava na época, porque achava que o judeu se
se colocava numa posição superior. Uhum. Jesus usa intencionalmente essa figura para dizer que o próximo de alguém não tem a ver com nacionalidade, o próximo de alguém não tem a ver com cor de pele, o próximo de alguém não tem a ver com essas coisas. O próximo é aquele que demonstra misericórdia. O próximo é aquele que está junto quando tu está em sofrimento, quando tu está quebrado. Cara, só isso aqui já é um baita do ensino. Sim. Já é uma pancada na nossa mente evangélica, na nossa mente cristã do século XXI. Jesus está dizendo o seguinte, cara, vai e demonstra misericórdia a quem quer que seja. Uhum. Não importa se é um samaritano, não importa se é um levita, não importa se é um sacerdote, não importa quem é. Tu tem que amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? Qualquer um com quem tu possa demonstrar misericórdia. Isso, cara, é uma paulada. Sim. É uma paulada de ensino. E Jesus, ele tá legislando já aqui. E como tu falou, na cabeça dele, o próximo é o cara da sinagoga, é o cara da religião dele, o cara do país dele, né? E Jesus, porque a lei, ela falava, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ainda que a gente já vê alguma coisa em Salmos, alguns vislumbres do futuro, e Jesus vai falar, eu porém vos digo, amarás não só o teu próximo, né? Mas amarás também o teu inimigo, né? Se ele te pedir pão, né? Dá-lhe de comer. Então, Jesus, ao mesmo tempo em que ele está interpretando vamos chamar de espírito da lei, eu acho que os advogados têm um termo, né? Falando de leis humanas, né? Ele está interpretando, ele também já está legislando. Ele já está expandindo, né? Essa visão do judeu, que é aquela coisa que, claro, se o cara não presta atenção, ele entende, se ele deixa de lembrar de versículos, ele entende que o negócio com Deus é só com Israel. Mas a gente já leu que Deus já vinha avisando, vai ser para todas as nações, vai todos os povos, todos os cantos da terra, né? Mas ele não lembrava disso. Ele focava no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe que tem promessas específicas para a nação de Israel, mas ele esquecia também a Bíblia como um todo. Ele esquecia que Deus tem um plano para o mundo todo, né? Para todas as nações. Senão a gente não estaria aqui, entende? Se Deus não tivesse esse plano, nós já tava lascado, tá? Só Israel a gente teria isso. Então Jesus, ele vem ajustando essas coisas, né? Cara, porque é bom, cara. É bom tu imaginar que tu é o queridinho de Deus. Sim. Sabe? Sim. Israel, ele cai nesse erro de achar que ele é o queridinho de Deus e Deus não quer nada com nenhuma outra nação. Mas Deus se revela a outras nações, Deus usa outras nações, Deus fala com outras nações, sabe? E no Velho Testamento vai ficar claro isso, cara. Eu não sei porquê, eu estava lendo lá o Êxodo, e é interessante algumas ordens de Deus, sabe? Deus dando ordenanças ao povo de Israel sobre os egípcios, por exemplo. E ele vai dizer o seguinte, não rejeitem os egípcios no meio de vocês. Por quê? Porque vocês foram estrangeiros na terra deles. Então, recebam eles, são irmãos de vocês. Não rejeitem os edomitas. Por quê? Descendência de Esaú, Edom, são irmãos de vocês, são descendência próxima de vocês. Só que aí ele começa a falar de moabitas, ele começa a falar dos caras que habitavam a região de Canaã e que não eram linhagem direta com Israel. E Deus vai falar o seguinte, cara, esses caras, eles só vão ser aceitos daqui 10 gerações. Porque eles rejeitaram vocês, porque eles perseguiram vocês durante a travessia do deserto. Então, eles até vão ser aceitos, mas não é agora. É daqui 4 gerações, é daqui 10 gerações. Então, Deus já tinha um plano. Sim. De incluir as nações. E a gente já, falando sobre cristologia, a gente já leu Isaías, textos muito claros de, 800 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo, Deus falando sobre uma luz para os gentios, uma luz para as nações, sobre a porta da salvação sendo aberta para eles. E Jesus, cara, esse ensino é demais. O bom samaritano é demais. Entender as perguntas e perceber o seguinte, esse é o ponto que importa para nós. O cara sabia o que estava escrito, mas ele estava interpretando errado. Uhum. Talvez esse seja o problema da nossa geração. A gente sabe
o que está escrito. Só que a gente está interpretando errado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está interpretando a partir do texto. A gente está interpretando a partir do ponto de vista do outro. Sim. É o erro que vocês podem cometer se vocês quiserem interpretar a partir do nosso ponto de vista. Uhum. Cara, esse é um erro muito ruim. Porque daqui a pouco vocês vão estar só replicando aquilo que a gente está falando. Sim. Não é a ideia. Sim. Por isso, Bíblia aberta. Por isso, mesa. Por isso, a gente gasta tempo. Um dos nossos amigos esteve aqui hoje. Lá vem. Amigo, ouvinte, querido, o cara que está todos os episódios junto com a gente aí. E ele disse assim, não consegui assistir segunda-feira, né? Feriado de carnaval. Vou tentar assistir hoje, né? Porque senão vai juntar 2 episódios de 1h30. Vocês estão falando demais. Cara, mas é por isso, a gente quer gastar tempo, a gente não está preocupado. Amanhã tem que acordar cedo. Azar é o nosso, a gente vai acordar cedo e vai trabalhar. Porém, a gente quer deixar muito claro o que o texto está dizendo. Para que vocês não saiam com o nosso ponto de vista. Não, saiam com o que o texto diz. Uhum. E se ficar na dúvida, vai para o texto. Vai pro texto. Se quiser chamar a gente na rede social, chama, a gente vai trocar ideia. Mas vai primeiro pro texto. Então, perguntas importantes que Jesus fez para esse cara. Primeiro, o que está escrito? Hoje, muita gente sabe o que está escrito. Segunda pergunta, como tu interpretas? Aqui é o detalhe. É uma galera que interpreta errado. Vou te dar um exemplo. Anos atrás, tá? Um irmão querido estava enfrentando uma enfermidade. De repente, no meio de uma síncope, no meio de uma dor dilacerante, ele levanta de madrugada, pega a Bíblia e ele abre em Isaías 51. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, homem moído, homem ferido, abandonado por Deus, cara, todo aquele cenário que a gente já sabe, a gente falou sobre Cristologia na primeira série aqui do canal. O texto está falando sobre Jesus. Uhum. Só que olha o fato curioso. Esse irmão abriu a Bíblia, leu esse trecho, sei lá quantas vezes, e morreu. Ali, na sala, com a Bíblia aberta no Salmo 51. Isaías 51. Isaías 51, perdão. Quando a família chega e vê o cara morto na sala, com a Bíblia aberta em Isaías 51, e lê o que está escrito em Isaías 51, e fala sobre um cara que se sente amargurado, abandonado, rejeitado por Deus, aflito, oprimido, como que o familiar interpretou? O familiar chegou em mim e disse, cara, eu acho que ele estava em depressão. Porque o texto, a gente pegou um texto lá pesado, que ele estava lendo na Bíblia, sobre um cara que se sentia rejeitado, ferido por Deus e oprimido. Uhum. E eu disse, cara, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele, o irmão morreu, foi para a glória, e ele está lendo um texto sobre Jesus. Então, o cara sabia o que estava escrito, ele leu o que estava escrito, só que o cara interpretou completamente errado. Uhum. E aí eu trouxe clareza para ele sobre a interpretação, e ele disse, pô, menos mal, eu estava preocupado, a gente estava até achando que ele tinha tomado algum remédio, que era algum caso de depressão, não tem nada a ver. Então, o que está escrito é importante, mas é importante também saber interpretar. Sim. E existem os meios corretos de interpretar o que está escrito. Boa. Cara, vamos ver alguns outros textos que pode ajudar e Jesus não leu a Bíblia só nessa vez aqui. Enquanto tu puxa, eu vou tomar café. Beleza, já pega um pra mim também. Quer mais aí? Uhum. Bora pular para João, capítulo 6, versículo 41 a 51. João 6, 41, 51. E aqui começa o festival de citação. E ele bota essa caixa de ferramenta. Eu já vou preparar as citações ali então, tá? Beleza. Pra gente ganhar tempo. Então eu vou ler João 6, do 41 ao 51, e depois o Zeca já vai os outros textos que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido,
esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Né? Aqui acabou a citação, né? Uhum. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tenho visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Outra citação. Uhum. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, olha só. Aqui a gente já vai começar a entender algumas coisas sobre como Jesus lia a Bíblia. Primeiro, a Bíblia de Jesus não tinha divisão de capítulos e versículos. Eram livros. Eu até tinha um texto que a gente até poderia ler hoje, né? Que é aquele texto que a gente já falou também lá em Cristologia. Jesus lendo Isaías, lendo o livro do profeta Isaías e dizendo, ó, tá acontecendo, tá aqui. Beleza. Só que lá fica... Esse trecho nos deixa claro uma coisa. Eram rolos. Sim, tá? E sim. nesses rolos existiam trechos e separavam as coleções pelos rolos. Beleza. Uhum. Não existia divisão de capítulos, não existia divisão de versículos. Só pequenas porções, né? Alguns tinham em casa. Pequenas porções ou trechos maiores, sei lá, mas não existia essa divisão. Por que é importante a gente falar isso? Porque Jesus ele faz uma citação ali. Como está escrito, todos serão discípulos de Deus. Como é que está o texto aí? E serão todos ensinados por Deus. Beleza. Se a gente procurar esse texto, isso não está escrito dessa forma. Mas existe o conceito. Então Jesus ele juntou, na verdade, no mínimo 2 textos. Ele pode ter aglutinado, né? É o termo que se usa. Uhum. É uma aglutinação textual. Jesus juntou 2 textos e ele cita isso como uma verdade, e é uma verdade, porém ele não está dizendo, ó, Isaías 54:11 diz assim. Não, isso é coisa do nosso tempo. Esse tipo de citação. É errado citar texto? Claro que não. Claro que não. Quanto mais tu souber, melhor. E se tu souber citar da forma certa, na hora certa, pode ser uma glória. Sim. Pode ser uma ferramenta na tua mão. Agora, olha que interessante. Isaías 54, tá? O primeiro texto que vai ter menção do que Jesus diz. Do verso 11 ao 13 diz assim: ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada. Eu te edificarei com turquesas, edificarei teus alicerces com safiras, farei de rubis os teus escudos, de carbúnculos as tuas portas e de pedras preciosas todos os teus muros. Verso 13. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Então Jesus diz que todos serão ensinados por Deus. Esse texto de Isaías está dizendo algo parecido, algo semelhante. Todos os teus filhos serão discípulos ou serão discipulados por Yahvé, pelo Senhor. Jesus junta isso a um outro texto. Estou com ele aqui já. Tá? Então vai. Jeremias 31:34. Olha o que diz lá. 32. 31:34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Jesus ele não está citando um texto específico. Uhum. Jesus ele está citando um conceito. Tanto Isaías quanto Jeremias apresentam uma promessa escatológica, uma promessa futura de um tempo em que não vai mais haver necessidade de um ensinar o outro. Por que não? Porque todos vão ser ensinados diretamente por Deus. Sim. É isso que Jesus está dizendo. E esse conceito está no mínimo nesses 2 textos e pode ter muitas outras referências, mas o que a gente consegue aproximar mais do que Jesus diz são esses 2 textos. Ele ainda vai fazer uma segunda citação, né? Cara, antes da gente ir para a próxima, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta que eu parei para refletir agora. Por que ele falou isso? Eu entendi o que ele... A gente entendeu aqui o que ele falou, né? Os textos que ele juntou, o conceito está claro, mas por quê? O que está escrito? Que eles estavam murmurando. Eu sei quem é teu pai, sei quem é tua mãe, como é que tu pode dizer que tu vem do céu? João 6, né? Vamos lá? Já vamos fazer o exercício de Jesus. O que está escrito? Como tu interpretas? Toma.
João 6, 41. Jesus não é compreendido, é o título. Antes a gente tem multiplicação dos pães. A gente tem Jesus andando sobre as águas, indo para o outro lado, encontrando o povo. No dia seguinte, verso 22, as pessoas que comeram o pão multiplicado no verso 1, no dia seguinte, as pessoas estão do outro lado procurando Jesus. Sim. Por quê? Porque elas querem comer pão de novo. Elas não querem o Senhor, elas querem o milagre. Cara, estamos com fome de novo, faz o milagre e a gente vai continuar te ouvindo. Jesus vai no rim deles, vai no rim. Verso 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou sobre ele o seu selo. Então Jesus já dá-lhe a pedrada naquele povo que queria comer pão de novo. Ele vai seguir falando algumas coisas, ele vai falar sobre o pão vivo que desce do céu, e chega o verso 41, que foi o que a gente leu. Então, os judeus começaram a se queixar dele, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Esse é o motivo. Os caras estavam, cara, como é que pode esse cara dizer que ele é o pão que desceu do céu, se ele tem aí, não tem nem 50 anos. No capítulo 8 vai ter essa expressão, né? Sim. Tu não tem nem 50 anos e tu viu Abraão, tu tá de sacanagem. Vamos adiante. E comentavam, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão, Jesus respondeu assim, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. E eu ressuscitarei essa pessoa no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele está falando de si próprio. Né? Ele viu a Deus e ele pode falar essas coisas. Sim. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A tua pergunta, por que Jesus fala essas coisas, é o seguinte. Eles estão questionando o fato dele dizer que ele é eterno. Que é o que a gente falou em cristologia já. É isso que está sendo questionado. Cara, tu disse que veio do céu, se tu veio do céu, tu é eterno. Como é que pode? A gente conhece teu pai, conhece a tua mãe, que história maluca é essa aí? E Jesus vai aglutinar esses textos. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, esse momento escatológico que Jeremias e Isaías previram, profetizaram, vai se cumprir agora, no fato de que eu estou ensinando vocês. E quem ouve o que eu digo, está também ouvindo o que o Pai ensina. E ele faz até o caminho inverso. Ele vai dizer o seguinte, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Então, as pessoas que serão, foram, eram e serão ensinadas por Deus, vão fazer o mesmo caminho sempre. O caminho de ir até Jesus. Porque Jesus tem esse objetivo. O Pai tem esse objetivo de que as pessoas vão até Jesus, e Jesus tem o objetivo de levar essas pessoas de volta ao Pai. É por isso que ele vai dizer em João 14, né? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Cara, do texto, é o que eu consigo compreender. Sim, foi uma resposta à murmuração dos judeus, né? Boa, acho que é bem textual, faz total sentido dentro do texto. Agora sim, vamos seguir pro verso 50. Verso 50. Cara, já estava sendo falado, tá? Sobre pão. Por quê? Porque Jesus multiplicou pão. Sim. Os caras no outro dia queriam pão. Jesus diz, eu sou o pão. E aí ele volta para a conversa do pão, verso 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês, ele está falando com os judeus, né? Sim. Os pais de vocês, o povo judeu lá do passado, comeram o maná no deserto, mas estão mortos. Este, ele está falando de si próprio, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus já está lendo a Bíblia de novo, e ele está citando o trecho de Êxodo. Vamos fazer essa leitura lá. Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao 4.
Vou ler aqui. Pode ler. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Fato curioso. As duas respostas, os dois textos parecem de murmuração do povo de Israel. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Mentira. Eram os escravos que só comiam alho, poró e peixe. Ficava com essa história de comiam picanha. Mentira. Passava o dia fazendo tijolo, sei lá o quê. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome e toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, Jesus ele está olhando para a Bíblia dele, o Velho Testamento, ele está olhando para esse texto e ele está dizendo o seguinte: cara, o povo de Israel tinha que buscar esse pão todo dia, porque eles comiam e tinham fome. Assim como vocês, que no verso 1 comeram pão. No 22 vocês queriam pão de novo. Mas eu não multipliquei pão de novo. Porém, eu estou oferecendo a vocês um pão que nem aquele povo comeu e que nem vocês comeram no verso 1 do capítulo 6 de João. Eu estou oferecendo a minha vida, a minha carne. Quem comer deste pão não vai ter fome de novo. Isso é muito parecido com o que Jesus fala para a mulher samaritana no capítulo 4. Ele pede água e ela diz: ah, tu é judeu, tá pedindo água para uma samaritana, tá muito louco, qual é que é? Se tu soubesse quem está te pedindo, tu pediria água viva e não o contrário. E ela diz: ah, mas tu não tem jarro, como é que tu vai tirar? O poço é fundo e parará. E Jesus, de novo, ele vai dizer: cara, quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Tu vai catar água agora, amanhã tu vai ter que vir buscar água de novo. Quem bebe da água que eu dou, não terá sede novamente. É muito parecido, só expressões diferentes. Lá com a samaritana é água falando de sede, no capítulo 6, porque o contexto já está sobre pão, já está sobre murmuração, né? Então Jesus ele vai se identificar como o verdadeiro pão vivo que desce do céu. Não é o maná. O maná foi talvez uma simbologia, o maná talvez é uma boa tipologia, que um dia a gente vai tratar dessas coisas. Mas ele é de fato o pão vivo que desce do céu da parte de Deus. Para matar a fome, não só do povo de Israel, né? Agora para matar a fome de todo aquele que vai a ele, todo aquele que aprende de Deus, que é discípulo de Deus, vai até ele e vai receber desse pão e jamais vai ter fome. E é muito curioso, ele responde, sendo Deus, da mesma maneira que Deus Pai respondeu no deserto. O pessoal reclamou. Então, ó, Deus fazia chover pão, literal, do céu. Os judeus ali, os judeus, de modo geral, não fala fariseus, né? Ele tá falando judeus. Estavam murmurando: a gente sabe quem é teu pai, sabe quem é tua mãe. Já reclamando. O cara não fazia muito tempo que tinha multiplicado o pão. Alguns viram atravessar a água. Que não tinha. Eles falaram: pô, mas o cara não entrou com eles no barco. Como é que ele atravessou? E aí queriam mais pão. Então, e aí chega aqui e reclamam. Tipo assim, parece que deu uma amnésia, parece que deu esquizofrenia, né, galera? Sim. E ele responde da mesma maneira, agora, claro, apontando por um sentido, vou dizer, mais espiritual, mais... que Jesus não veio para alimentar. Muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Ele não veio para matar a fome física natural do ser humano. Ainda que ele tenha matado em alguns casos, né? Tenha saciado a fome. Mas ele veio para apontar o caminho, para ser o caminho, né? De volta, o caminho de vida eterna. Então, é muito curioso, sabe? E essa é uma maneira interessante, sabe? Pô, cara, murmuraram, Deus deu o pão. Eles estão murmurando, agora eu vou falar para eles sobre o pão. Sobre o pão. Exato.
que não vai fazer eles precisar, não vai ter fome, né, outra vez. Ele cria essa identificação muito fácil, né, cara? Sim. Isso me chama a atenção, isso sabe, me instalou, assim, quando li essas coisas. Como Jesus é precioso, como ele olha para a Escritura de um jeito diferente do nosso, e ele vai criando associações muito rápido e muito fácil de explicar e fácil de entender, porque, cara, aqueles caras entenderam. Tanto é que nos versos seguintes eles começam a dizer, cara, mas que palavra dura. Uhum. Que palavra dura. Por quê? Porque Jesus está falando, vocês vão ter que comer a minha carne. Cara, o povo de Israel não podia nem chegar perto de um morto que se tornava impuro, que dirá cometer canibalismo, comer a carne. Não era disso que Jesus estava falando. Não era de canibalismo, não. Comer a carne vai ter a ver com o sacrifício, vai ter a ver com... sempre perco a palavra. Com o sacramento da ceia, né? O pão, o vinho. Uhum. Um detalhe importante, cara, que é bom a gente dizer para, de repente, quem está nos vendo e ouvindo, é que o maná não era cacetinho que caía do céu, né? Não era pão pronto, era baguete que Deus derramava do céu. O Bauru. Pão de Bauru. Não, cara. Se tu lê o texto, por isso a importância de ler o texto, né? Uhum. A gente fala que caiu o pão do céu. Não caiu o pão do céu. Pela manhã, no acampamento do povo de Israel, amanhecia e tinha uma camada cobrindo, como se fosse um orvalho, só que era uma massa. Alguns textos vão falar como se fosse uma resina. O povo coletava aquela resina, que não existe em lugar nenhum do mundo, era específico, era um milagre de Deus para aquele tempo. Eles moíam aquela resina que brotava, que caía do céu, que aparecia no acampamento deles. E com essa massa de resina moída, eles produziam pão. Então não chovia cacetinho, não chovia baguete, pão francês, não. Era um negócio sobrenatural, mas havia necessidade da interferência ou da responsabilidade do povo de Israel de botar a mão na massa, literalmente, né? Uhum. Vamos lá, o que mais que a gente tem? Bem, João, bom, vamos voltar para lá. João 7, né? Vamos lá. 7, do 37 ao 39. Agora a gente vai falar da fonte. Boa. A João 7, 37. Diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, como está escrito, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, antes da gente entrar no que Jesus diz, vale a pena a gente perceber essas peculiaridades do texto. O verso 39 é como se fosse uma explicação, é uma nota de rodapé que o escritor João coloca. Por quê? Porque João, ele, de novo, as coisas estão acontecendo e não é que João está escrevendo, não, João vai escrever lá na frente. Coisas que ele lembrou e conexões que ele começou a fazer. Então, quando ele está escrevendo essa história, ele lembra, caramba, Jesus falou isso por causa do Espírito. E ele faz questão de dizer, porque até aquele momento, quando Jesus falou essas coisas, o Espírito não fora concedido. E por que não fora concedido? Porque Jesus não havia sido glorificado. E é em João que Jesus vai falar que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito. João 14, 15, 16, é o próprio João que vai escrever essas coisas. Então é muito legal essa notinha de rodapé que João deixa para nós. De novo, cara, Jesus ele está aglutinando textos, ele está pegando o contexto do todo do Velho Testamento e ele está, cara, jogando tudo no ventilador, misturando tudo e trazendo para o contexto daquele momento. E é um momento muito interessante. A gente olhar para a festa, para tudo que acontecia nessa festa e como Jesus fala, é muito legal. Era a festa dos tabernáculos, né? Vamos lá, vamos... Tabernáculos? Não é tabernáculos. O último dia da festa solene, parará...
Vamos achar ali, pode achar os textos, eu vou achar isso aí. Tá. Esse é do tabernáculo. Eu acho que não, acho que tem um outro nome, cara. Da tenda? Não, tá certo, ó. Nota de rodapé, tá, gente? Não tá no texto. Nota de rodapé. O último dia era o 8º dia da festa dos tabernáculos e era sagrado como um sábado. Em todo o tempo da festa, um jarro de ouro com água do tanque de Siloé era derramado como libação sobre o altar do sacrifício matinal. Cristo se apresenta como a rocha da qual flui água salvadora, fazendo referência a Números capítulo 20, uma profecia sobre sua morte expiatória, que João vai escrever depois lá no capítulo 19. Beleza. Agora, do que Jesus está falando? Vamos lá. Vale a pena a gente pensar um texto antes ali, mano. Isaías 55:1, tá? Vale a pena a gente pensar esse. Primeiro? Por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Essa é uma citação quase que direta. Tá. Isaías 55:1. Ah, todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, Jesus ele já faz essa menção. Ah, mas o texto de Isaías fala de vinho e leite, não fala de água. Sim, mas não tem problema. Na cabeça de Jesus, da forma que ele lia, ele está dizendo o seguinte: aquele que tem sede, vem a mim. O texto de Isaías diz: aquele que tem sede, vinde às águas. Então, ele está se identificando, primeiro como pão vivo, aqui ele está se identificando como a fonte da água viva, que ele já tinha dito para a mulher samaritana em João 4. A fonte de água viva a jorrar. Isso é legal. Agora sim, a gente pode seguir ali o trilho. E o legal é que enquanto a gente vai indo lá para Isaías 12, a gente vai ler Isaías 12:3. É um texto que fala, deixa bem claro, não é uma questão de riqueza, de posses, de posição social. Cara, vinde comprar sem dinheiro. De graça. Né? Então, cara, ainda tem gente que vende salvação, terreno no céu, água ungida, essas coisas, cara. Pode ser de qualquer origem, pode ser de qualquer salvação, mas não é a salvação de Cristo. Porque ele é claro, em vários momentos, que ele não veio vender a salvação por ouro, porque não tem como pagar. Isaías 12:3, quer ler aí? Pode ler, eu peguei o outro. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Excelente. 44:3. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então esse texto já conecta direto com o entendimento que João tem. Cara, ele está falando do espírito, que até aquele momento não tinha sido derramado. Olha como Jesus lia e olha como os discípulos percebem também a Escritura e vão fazendo as devidas conexões. É isso que a gente tem que aprender a fazer, cara. E não é algo fácil, tá, gente? A gente não está falando aqui como, a gente já faz isso. Não. A gente hoje está aprendendo junto com vocês essas coisas. 58:9 Pá, dale. Esse é bom demais. Isaías 58, do 9 ao 11, tá? Um pouquinho mais pra frente aí. Diz assim: então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, olha só, por que a gente está lendo tudo isso? Porque Jesus diz o seguinte: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que a gente não tem esse texto. Não está escrito aquele que crê no Messias, do seu interior. Não. O que está escrito? Tudo isso que a gente está lendo. Essas várias referências que Jesus ele vai pensando de textos específicos, falando sobre a relação da água com o Espírito, falando sobre a relação da água com a salvação, sabe? É isso que Jesus faz. Ele vai pensando de vários textos, de vários momentos. Por quê?
Porque Jesus vê a Bíblia como um todo. Jesus ele não particiona, Jesus ele não fragmenta, Jesus ele não está picotando, dividindo, não. Para ele, cara, é uma coisa só. E eu imagino a loucura da mente do Filho de Deus falando da escritura que o próprio Pai escreveu e que ele estava participando nisso. Cara, é uma loucura. É doideira, mano. Porque ele tem a compreensão exata do que é o texto. Sim. A gente não tem, a gente tem que ficar catando coisa aqui. Cara, ele tinha compreensão exata e ele não se preocupava em não. Lá diz isso. Não, ele, cara, ele vai largando. Sabe? Ele vai derramando como uma fonte a jorrar. O texto de Isaías aí, o texto está falando sobre jejum. Isaías 58 é o texto áureo falando, ensinando sobre jejum. E esse texto diz, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, porque tu vai te tornar um jardim regado, tu vai te tornar um manancial a jorrar, é o que Jesus está falando, do seu interior fluirão rios de água viva. São essas as conexões que Jesus está fazendo ao ensinar essas coisas. Ele não está fazendo uma citação direta, ele está aglutinando textos para ensinar algo que tem a ver com a festa, com o momento específico da festa dos Tabernáculos. Daqui a pouco ele pode estar até citando o Salmo. Também. Né? Que é aquele que medita dia e noite, é como árvore plantada. Salmo 1. É. Excelente. À beira de águas, né? Vai dar fruto. Excelente. Talvez coisas bem semelhantes a essa daqui. Então, é aquilo, ele sabia que ele estava falando, para quem ele estava falando. E é legal que ele se levantou e soltou. Sim. Né? Eu li num comentário, se eu não me engano, da Bíblia Plenitude, pode ser. Eles fazem uma descrição de como era a festa. E no último dia existia uma liturgia, né, uma cerimônia, onde eles davam 8 voltas em torno dessa pedra com um jarro. E o pessoal que escreve comentários sugere que Jesus, é nesse ponto que Jesus se levanta. Quando eles vão derramar aquela água tirada do tanque de Siloé, que estava no jarro de ouro, quando eles vão derramar sobre a rocha, para simbolizar a água que fluiu da rocha lá em Moisés, lá no Velho Testamento, nesse momento Jesus levanta, baixa no peito, cara, eu sou essa água aí que jorrou da pedra. Está em mim, a salvação está em mim, tem a ver comigo, olhem para mim. E aí ele vai dizer, como está escrito, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João vai entender, ele falava do Espírito, porque João também está fazendo as devidas conexões que a gente tem que aprender a fazer, gente. A gente precisa aprender a fazer. É fácil? Não, não é. A conversa que eu tive mais cedo com o guri aí, que a gente falou lá no início do episódio hoje. Cara, eu disse pra ele, não é fácil. Tem coisas que demora a gente aprender a fazer, tem coisas que, cara, tu vai ter que gastar muito tempo para aprender a fazer as devidas conexões. E sabe Deus se um dia a gente vai conseguir compreender todas essas coisas. Acho que só na glória, entende? Porque também tem a questão da progressão revelacional. Isso é papo para outra hora, com certeza, mas vamos lá. Tem mais um. Tem. Ezequiel 36, eu pego lá. Ezequiel, Velho Testamento, está na Bíblia, aí. Ezequiel 36, do 25 ao 27, eu até acho que a gente leu esse texto no último episódio. Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz assim: Então aspergirei água fresca e limpa, e vocês ficarão purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim vocês obedecerão fielmente aos meus mandamentos. Olha como melhora a compreensão do texto quando a gente faz a conexão certa. Sim. Né? Porque se a gente lê João, e se a gente tira o 39, que João explica, tá? Vamos fazer esse exercício aí. Vamos ler lá João 7, 37 e 38 só. Tira o 39. Porque no 39 João dá barbada, João pifa, explica. Tira o 39. Lê para nós aí, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do que esse cara tá falando? Não sei. Não sabemos. Não sei, não sou judeu, não conheço o que está escrito no Velho Testamento, não sei o que ele está falando. O judeu que conhece a Escritura, ele vai conectar. Cara, tem coisa aí. Vamos juntar algumas palavras. Água, fonte, manancial, alguma coisa que jorre. Do interior. Do interior, espírito, está relacionado, sabe? E aí tu começa a juntar esses textos, aí João tem um insight. E aí João escreve o 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, com E maiúsculo, né? Que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então a gente tem duas opções, agora falando de João. Ou ele teve uma revelação, e Deus clareou para ele, cara, ele falou isso por causa do Espírito que ainda não tinha sido derramado. Ou, ao longo dos anos, lendo, estudando, meditando, porque o texto vai dizer que os apóstolos se dedicavam a isso. Né? Tanto é que lá em Atos eles decidem a criação do diaconato, que são caras que vão cuidar do serviço para que eles se dediquem à escritura e à oração. Então, ao longo dos anos, no estudo da escritura, caramba, ele entende essas coisas. Água tem a ver com espírito, jorrar, manancial. Então, João consegue fazer essas conexões. Por isso a importância da gente saber o que está escrito. E sabendo o que está escrito, a gente aprender a interpretar da forma correta. Se João não tiver esse conhecimento, então foi divina revelação. Agora, eu gosto muito de acreditar que não tenha sido uma divina revelação tão fácil assim. Porque Deus não costuma revelar as coisas tão fácil. E, mano, vem muito do que a gente falou em alguns dos episódios aí. Jesus falou para ele, olha, fiquem tranquilos, né? Lá já antes da ascensão dele aos céus, fiquem tranquilos porque vocês vão ser colocados diante de reis, de autoridades e legisladores. E eu lembro que até tu comentou. E o Espírito vos fará lembrar. O Espírito não vai passar não vou limitar, mas Jesus fala, o Espírito não vai ensinar vocês naquele momento. Ele vai fazer vocês lembrar. Então, pode ser que mesmo João se lembrando, né, o Espírito fez ele lembrar. Pô, mas tem aquele texto lá o profeta Ezequiel falou uma coisa nesse sentido. Pô, Isaías pegou alguma coisa em outro ponto, né? Acho que é o próprio João 15 que ele fala isso, né? Eu tô indo lá porque tem um detalhe legal que eu ouvi hoje. O nosso cara bom lá falando. Aqui. João 16, 13, tá? No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará o que está por vir. Perfeito. Então, esse texto diz que o Espírito vai revelar coisas. Agora, o texto que tu está citando, que eu não lembro a referência, a gente até pode caçar por aqui. Talvez é o próprio 15, eu acho. Se eu não estou bem louco, eu acho que é João 15. Que será? É o que vai falar do Consolador. É no João 15, não é? Que ele fala do Consolador? Acho que não. 14. Aqui é o 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Beleza. Como que o Espírito Santo ensina? Ele, cara, brota algo do nada? Não. Porque o texto do capítulo 15 e o texto do capítulo 16 vai falar que o Espírito vai testemunhar sobre Jesus. Então, o ensino do Espírito, ele tem como base aquilo que Jesus ensinou. Ele vai fazer lembrar o que Jesus já havia ensinado para eles. Ah, o Espírito não pode ensinar algo do zero? Pode. Pode porque, cara, o Espírito é Deus. Sim. Deus é Espírito e ele faz absolutamente o que ele quiser. E, cara, Deus é criativo. Criativo. Sim. Do nada, do ex nihilo, que é o termo lá de Gênesis 1, do nada, ele diz, haja luz e surge tudo.
e nasce o multiverso. Então Deus é criativo. Deus pode? Pode. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, ele vai ensinar. Como que ele ensina? Lembrando o que Jesus ensinou, trazendo a memória. E depois ele diz, ele vai ensinar todas as verdades e ele vos fará lembrar do que eu vos disse. O texto que vai dizer que eles seriam colocados diante de reis e dariam testemunho, está lá em Mateus, tem em Lucas também, se eu não me engano. Ele não fala sobre ensinar, ele só fala trazer a memória, ele só vai lembrar vocês. Não se preocupem com o que vocês vão dizer, o Espírito Santo vai lembrá-los. Sabe? Então é diferente. Pode? Pode. Deus pode dar clareza. Eu gosto muito sempre de dizer o seguinte, o Espírito sempre vai ministrar a partir da fonte de conhecimento que tu tem. Então, se tu tem um conhecimento técnico sobre algo, cara, Deus pode usar aquele teu conhecimento técnico para ministrar sobre alguma coisa. Tu é o cara que fala de consultoria, né? A gente conversou isso no último episódio. Deus não é um consultor. E o teu exemplo é muito bom. Né? Deus não é o cara que vai te dar ideia e tu obedece se tu quiser. Não, Deus não é consultor, Deus é Senhor. O que ele fala é lei e tem que ser obedecido. Até o texto que a gente leu aí agora de Ezequiel vai dizer, vai ensinar vocês a obedecer os meus mandamentos. Para quem acha que no Novo Testamento ou no tempo da graça não existe lei, não existe obediência, cara, o texto de Ezequiel já está dizendo. Vai ter um coração novo, vai ser um coração cheio do Espírito, e esse coração vai levar a uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Então sim, continua existindo lei e continua existindo um mandamento a ser seguido. O próprio João 14, Jesus vai falar que aquele que tem os mandamentos e guarda os mandamentos, e é Jesus quem está dizendo, esse é aquele que ama a ele. E quem ama a ele, quem ama a Jesus, Jesus e o Pai virão e farão morada nele. A gente tá indo longe, cara. Tá indo longe. Mas é bom. Uma coisa vai lembrando da outra. O que mais? Bom, a gente falou do pão vivo, a fonte a jorrar. E agora a gente entra em Mateus. Boa. Ainda estamos bem de tempo de gravação, será? É só uma hora que a gente tá aqui, cara. Só uma hora? Glória. Então ainda temos meia hora, segundo o parâmetro do nosso amigo ali. Cara, tem um negócio legal assim, né? Mateus 12, pessoal, pra quem tá folhando aí. A gente conversou lá em Cristologia e nos chamou a atenção como Mateus vai fazendo questão de mostrar Cristo nas coisas, mostrar essas evidências, né? Como estava escrito. Isso. A partir do capítulo 12, que é o que a gente vai ler agora, parece que Mateus ele tem um intento. Ele está escrevendo com um objetivo, sabe? Ele não está escrevendo por, vou escrever. Não. Tem um objetivo. E o objetivo é começar a traçar esses parâmetros. Por quê? É sempre bom a gente lembrar. Porque Mateus é um judeu escrevendo para judeus com o objetivo de comprovar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. Ele não está escrevendo à toa, de qualquer jeito, não. Ele é um judeu que sabe o que está escrito, escrevendo para judeus que provavelmente também sabiam o que estava escrito, e ele quer mostrar, ele quer trazer às claras as evidências de que Jesus é de fato Cristo, Jesus é de fato o Messias enviado por Deus. E aí ele começa a fazer, no capítulo 12 e para frente ele vai indo, 18, 19, 20, 21, uma série de ensinos que Jesus traz, e sempre Jesus olhando para o Velho Testamento. Sempre Jesus olhando o Velho Testamento e aplicando o ensino ao tempo dele. Isso é muito legal e é esse o caminho que a gente quer propor para vocês que estão com a gente aí nesse glorioso episódio 10. Boa! Mateus 12 a gente vai ler do 1 até o 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito em fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes?
Ou não lestes na lei que ao sábado os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Que confusão que ele arrumou aqui, né? Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Por quê? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Cara, aqui tem muita coisa, tá? Vamos por partes. Primeiro trecho, do verso 1 ao verso 4. Então, os fariseus viram o quê? Jesus passando por uma lavoura de cereal num sábado. Uhum. E aqui já tem vários problemas para o fariseu, tá? Porque, primeiro, Jesus está caminhando no sábado, tem um limite de quilometragem que tu pode andar, e isso não está na lei, isso está no Talmud, ou seja, não está no Pentateuco, não está no que está escrito no Velho Testamento, isso está no Talmud, que são as observações criadas pelos rabinos, pelos fariseus, pelos sacerdotes, são complemento. O Talmud é um complemento. Tá? E lá no Talmud é o que vai trazer as determinações do sábado, a maioria delas. Sim. Muitas estão no Velho Testamento, mas a maioria está lá. Quilometragem está no Talmud, não está na Bíblia. Então, primeiro problema, Jesus está caminhando com os caras. Está andando no meio da lavoura. Beleza. É sábado. Sábado é o dia sagrado, é o Shabat. O judeu não podia nem cozinhar sábado. Toda a alimentação do judeu ela tinha que ser preparada na sexta-feira até às 6 da tarde. Das 6 horas da tarde de sexta às 6 horas da tarde de sábado, o judeu não podia nem fazer comida. Ele tinha que se alimentar do que já estava previamente pronto e ele tinha que ficar em casa. Os servos não poderiam trabalhar, os animais não poderiam trabalhar no Shabat, na forma correta de observar do que está escrito no Velho Testamento. Essa é a forma correta. Jesus ele está quebrando quase que tudo isso porque ele está caminhando e de repente ele começa a catar espiga no meio da lavoura para comer com os discípulos. Assim, verso 2, assim que os fariseus viram aquilo, disseram, cara, vê, olha o que teus discípulos estão fazendo. Não é lícito que eles façam isso sábado. Eles não podem trabalhar. Eles estão trabalhando, eles estão catando comida para comer. Não pode. Jesus respondeu, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes. Então esse é o primeiro ponto. Estão questionando porque Jesus e os discípulos estão colhendo espigas para comer. O texto que tu vai ler aí, 1 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao 6, vai trazer essa história. Como que Davi vai ao templo, e ao templo não, né, ao tabernáculo, porque não existia templo, ele vai à presença ali dos sacerdotes e ele está com fome. Ele e a tropa dele, eles estão com fome. E ele não poderia comer aquele pão. Aqui não é sábado. Eu fui ler e pesquisei bastante. Esse dia não é sábado. A questão aqui não é o sábado, nesse texto de 1 Samuel. A questão é que, assim como os discípulos estavam buscando um alimento em um dia que eles não poderiam, assim a Bíblia diz que Davi comeu algo que ele não poderia, algo que ele não deveria, porque era sagrado. Lê para nós aí. Não só ele, como os que estavam com ele. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse, por que vem sós e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, pão comum. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, como sempre, quando saio a campanha, foram-nos veladas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado,
porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. Quem poderia comer esses pães? Segundo a lei, só os sacerdotes. Uhum. Por que o cara deu a Davi? Porque Davi disse, essa é uma ocasião especial. Uhum. É uma ocasião especial. O rei me mandou fazer alguma coisa, eu estou com a minha tropa, estamos com fome. Me dá 5 pães. E eu imagino que ele tem que ter multiplicado aqueles 5 pães para a galera que estava com ele, cara. É a galera que ia pra porradaria, né? É, a galera que ia para a guerra com ele. O que Jesus está mostrando? Existem situações que são especiais. Uhum. Ainda que o texto não fale sobre sábado, mas fala de uma situação específica. Fala de algo fora do comum. Uhum. Assim como era fora do comum a própria existência de Jesus. Jesus era muito maior do que Davi. A gente vai chegar lá, mas Jesus Sim. é muito maior do que Davi. Sim. E ele está deixando claro para aqueles fariseus que provavelmente estavam caminhando com ele, né? Uhum. Ou estavam no campo e viram ele caminhando, ou estavam caminhando junto com ele os discípulos. A gente não sabe. Jesus está dizendo, cara, existe uma ocasião especial para isso estar acontecendo. Ah, mas estão quebrando a lei de sábado. Aí vem o segundo ponto. Aí, já que eles insistem na questão do sábado, Jesus entra no sábado. Verso 5. Ou será que vocês não leram na lei que aos sábados, ou seja, no Shabat, os sacerdotes do templo violam o sábado e ainda assim são desculpados? Eu afirmo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Lê para nós lá. Levítico 24. Cara, se tu tiver com muita boa vontade, lê do 1 ao 9, senão só o verso 5 e só o verso 9 já nos resolve. E aí, não é falta de vontade, tá? Mas eu acho que a gente pode economizar tempo. Mas depois pode pausar e ler aí. Mas não é preguiça, tá, gente? Também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. A Almeida às vezes me ajuda assim, que é uma maravilha. O 9. E serão de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então, esse texto está falando sobre os pães lá que a gente viu Davi comendo. Uhum. É uma herança de Arão. Porém, esse texto também está falando que esses pães deviam ser feitos todos os dias, inclusive sábado. Uhum. Mas como assim? A lei diz que no sábado não pode cozinhar. Os sacerdotes podiam. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, na lei está mostrando que existem situações específicas. Uhum. Os sacerdotes cozinhavam num dia que não podia cozinhar. Por quê? É uma situação específica. Era para algo especial. O que era especial? A manutenção do templo. Uhum. Por isso Jesus vai dizer, aqui está, e ele está chamando para si. Aqui está quem é maior que o templo. Então, o meu ministério é muito maior. Os meus discípulos comerem pão ou comerem espigas é muito mais importante do que Davi e os seus comendo os pães. Uhum. Entende? Uhum. Jesus está chamando essa responsabilidade para si. Cara, isso é loucura. Sim. De novo, olha o olhar de Jesus sobre o que está escrito. A gente não ia ter essa resposta, cara. Não. Por mais que a gente conhecesse, a gente ia ficar gaguejando na frente e fazer mas quem sabe? Não sei. Sabe? Jesus não. Jesus, cara, Davi comeu um pão que não podia. Por quê? Era uma ocasião específica. Não, mas é sábado. Não tem a ver com pão sagrado. Beleza. A lei diz que os sacerdotes fazem algo que a própria lei proíbe pelo propósito da manutenção do templo. Uhum. Então, no sábado, que não pode cozinhar, mesmo assim eles cozinham os 12 pães e colocam sobre a mesa, porque isso tem que ser diário. 12 pães, um para cada tribo de Israel. Sim. Olhando para esse texto, e essa situação específica que tu mencionou, ela não nos dá direito de eu olhar para qualquer texto e fazer o que eu quiser. Não, minha vida é uma situação específica, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que nem é para fazer, e muito menos que Jesus tenha feito. Sim. Mas ele está falando, o que tu comentou, o propósito. Né? Não que Deus se contradiga, não. Né? Ele não está se contradizendo, mas ele está falando, olha, essa situação específica é meu propósito.
tem uma lei, eu sei, mas é um propósito específico, há uma lei, e daqui a pouco a gente pode até extrapolar um pouco a interpretação. Davi muitas vezes fez o papel de sacerdote, consultando a Deus, lembra, antes de ir às guerras. Né? Não vou extrapolar, mas não é loucura pensar. Não, e na verdade, o grande lance e o que vai nos impedir de fazer esse tipo de leitura é a continuação do texto. Verso 7. Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado aqueles que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus não está indo contra a lei do sábado. Não, ele está mostrando que a lei abre possibilidades para que, em momentos específicos, o sábado seja violado. Momentos esses que o Talmud não permite que sejam violados. A tradição não permite que sejam violados. Mas o que está escrito, a lei permite. Jesus, ele vai até voltar num ponto. Jesus é maravilhoso, né? Cheiroso. Vai voltar no nosso ponto inicial da conversa. Quem foi o próximo do cara que estava caído no chão na parábola do bom samaritano? A resposta do doutor da lei. Aquele que teve misericórdia. Jesus vai para esse ponto. Misericórdia quero e não holocausto. Se vocês soubessem o que essas palavras significam, vocês não teriam condenado os meus discípulos que estão aí com fome e que estão coletando comida para comer. E vocês, agora estou trazendo para a linguagem do Zeca, e vocês estão enchendo o saco dos caras e vocês estão esquecendo uma coisa. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem já remete direto ao texto de Daniel. Então deixa claro que está falando do Senhor, está falando do cara que vai vir e governar, vai reger tudo. Ele é Senhor da lei do sábado, ele é Senhor sobre o sábado. Entende? Então, cara, Jesus está deixando muito claro. Vocês tinham que ter misericórdia, porque os caras estão com fome e vocês estão incomodando por causa da tradição e não por causa do que está escrito na lei. Trazendo para a versão super atualizada, Jesus estava que nem o cara do filme, aquele que a gente gosta de referenciar. Quem manda nessa casa aqui sou eu. Bota louco. Tava demorando a vir a zoeira. Os caras, a gente percorreu um caminho. Um baita caminho. A gente ainda vai ter mais um ou outro, um ou duas partes para seguir nesse assunto. Tem ainda bastante texto aqui pra gente ler, mas acho que a gente já tem um tempo bom aqui de texto, já tem bastante coisa pro pessoal pensar. Então, o glorioso e velho pedido. Deixa teu like, o teu comentário. Cita daqui a pouco, se lembrar um outro texto que a gente não citou aqui, tem mais textos. Então, fica à vontade para deixar teu comentário. Segue a gente, biblicamente.pdc, a abreviação de podcast, Facebook, no Instagram. Tá? A gente está no Spotify também. Pro Instagram, por exemplo, a gente tem conteúdo exclusivo para lá. Então tem outras coisas legais, conteúdos mais curtinhos aí para correr durante a semana. Manda para aquele teu amigo que daqui a pouco faz confusão, que nem o meu colega, que nem o amigo do Zeca aí fez. Daqui a pouco pode ser uma boa porta de, se é uma pessoa que não é cristã, de evangelismo, por que não? Né? De conversar e talvez anunciar o evangelho para essa pessoa de uma maneira correta, né? Então tá, era isso, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço.